Debates para as eleições autárquicas de 12 de outubro no distrito de Porto Alegre. É tempo de olharmos com toda a atenção para o Conselho de Avis. Convidámos os candidatos de todos os partidos com assento na Assembleia Municipal e CDU, PSD e o movimento Grupo de Cidadãos por Avis aceitaram o nosso convite. Assim sendo, do lado da CDU, Manuel Coelho, do lado do PSD, Gonçalo Feiteira e do Grupo de Cidadãos por Avis, Ricardo Pereiro. Manuel, comece por si. Avis é considerado um dos grandes bastiões do Partido Comunista, que lidera a autarquia, seja sozinho, seja em coligações, desde 1976. O senhor também já exerceu funções como Presidente de Câmara de 2000 a 2013, é atualmente Presidente da Assembleia Municipal. Para que mais 4 anos? O que é que vai fazer de diferente que o seu partido não tenha feito nos últimos quase 50 anos? Eu, acima de tudo, bom dia a todos também. Portanto, acima de tudo, a minha perspectiva, portanto, é integrar um contributo que eu considero que estou em condições de dar para acrescentar aquilo que tem sido a obra, portanto, da CDU, no caso concreto. O que é que vai acrescentar? Eu acho que tenho um conjunto de experiência, nomeadamente profissional, portanto, fruto dos meus últimos 12 anos, no mundo das autarquias também, portanto, uma autarquia com uma dimensão significativamente diferente e que me permitiu, portanto, ter contacto com novas realidades, conhecer novas experiências em Setúbal. Que poderei, portanto, não transpor diretamente, porque as realidades obviamente são diferentes, mas muitas delas creio que poderei, portanto, ajudar e adaptar à realidade do Conselho e poderemos, portanto, digamos, acrescentar valor àquilo que é o projeto e a obra da CDU no Conselho. Gonçalo, que diagnóstico faz socioeconómico atual do Conselho de Avis? Antes de mais, obrigado pelo convite. Obrigada a nós. É inegável que nós não podemos dizer que não tem havido estabilidade em Avis. Há 50 anos que o Partido Comunista governa a Câmara. O que me parece é que se houvesse uma visão e uma estratégia que tivesse sido ou que tivesse tido sucesso, provavelmente Avis não estaria agora dependente de muitos dos problemas que é verdade que afligem o interior, mas que em Avis... Está a falar do envelhecimento da população, do envelhecimento, da frágil falta acesso à saúde, perda de população jovem, é isso que está a falar? Todos esses. O que eu acho é que, apesar destes 50 anos, que é de uma inegável estabilidade política, penso que poderia ter sido feito mais para colmatar estes problemas que, volto a referir, são os mesmos problemas que nós encontramos em várias zonas do interior, mas dá-me a mim a entender, ou há uma percepção da minha parte, que muitos destes sítios não têm as mesmas potencialidades que Avis detém, seja por questão histórica, seja por questão de agricultura. Não vou agora entrar em pormenor, provavelmente podemos falar. Mas essas potencialidades, na sua perspectiva, não têm sido... Penso que não, porque senão Avis não estaria com os graves problemas que, volto a frisar, afligem o interior no mesmo nível que estarão agora presentes ainda em Avis. Ricardo, porquê a necessidade de um grupo de cidadãos por Avis? Porquê a necessidade desta criação deste grupo? Este grupo nasce exatamente pela continuidade existente no Conselho de Avis, no qual foi governada desde 1974 até hoje pelo PCP, e as forças políticas, os partidos nacionais também não têm olhado para o Conselho de Avis com seriedade e com vontade de apresentar, e isso reflete. Mas porquê um grupo de cidadãos e não procurar criar um movimento com o apoio de alguma força política já estabelecida, criada, não é? É assim, um outro partido? O Grupo de Cidadãos por Avis nasce exatamente pela sua gente, que é o Movimento de Cidadania. Portanto, somos uma quantidade, umas dezenas muito largas de indivíduos. Todos têm opiniões políticas diversas, sejam à esquerda, sejam à direita, sejam mais ao centro, e mantemos sempre uma abertura muito grande ao debate, mesmo quando existem posições antagónicas internamente, promovemos muito o debate até encontrar um consenso. O que é verdade é que o Grupo de Cidadãos por Avis esteve sempre aberto ao diálogo com partidos, é um facto.
é um facto que esteve sempre aberto, mas achamos que neste momento e já em 2021 temos que ser uma alternativa sólida sem estarmos associados a partidos. Porque, não tem o apoio formal de nenhum não partido? Temos apoio formal nenhum. Como volto a referir, tanto no pré-eleitoral como no pós-eleitoral, o diálogo e o debate, tal como o promovemos internamente, vamos promover externamente. Mas, neste momento, e já em 2021, achamos que o movimento, e tendo em conta também a dimensão do Conselho, a demografia do Conselho... 3.800 habitantes, de acordo com os números do censo de... Exatamente, 3.200 eleitores à volta disso. 2021. Achamos que, neste momento, temos melhores condições, mantendo aquilo que é a nossa gênese, que é a partir da cidadania, a partir das pessoas. Ricardo, num minuto, que diagnóstico socioeconómico faz do Conselho? O Conselho tem um conjunto de potencialidades naturais, históricas, brutal. Neste momento podemos e temos abertura para crescer muito mais, só temos que abrir as portas. O grande problema é os investidores, as pessoas que querem vir morar para Avis, as pessoas que querem investir no Conselho e criar novos alojamentos locais, querem fazer investimentos na área da agricultura, querem fazer investimentos na área da produção, batem à porta da Câmara e não têm a resposta. Porque a máquina da Câmara está demasiado pesada, demasiado burocrática? É o quê? Isso é uma questão que terá que ser... Não, qual é a sua perspectiva? Na minha perspectiva, não tem intenção de receber novos investimentos. Nunca tiveram. Manuel, não há intenção de promover novos investimentos no Conselho? Claro que há. Portanto, a minha experiência, que lhe posso dizer é que nós nunca fechámos, portanto, a porta a nenhum investidor que se pretendesse instalar no Conselho. Sim, posso dar até mais que um exemplo. Dou-lhe o exemplo do Hotel da Cortesia, portanto, em Avis, que abriu, portanto, em 2009, e com um exemplo até que me parece interessante, que foi numa iniciativa de apresentação do hotel em Lisboa, um dos proprietários do hotel, portanto, não interessa o nome do momento, mas portanto, foi o Dr. Luís Teixeira, não há problema, ele poderá confirmar, em que se referiu àquilo que tinha sido o trabalho que antecedeu, digamos, à abertura do hotel, como um exemplo de uma boa parceria público-privada. E já agora... Não tem estado portas fechadas. Só dar também um exemplo, que nós temos uma grande unidade, portanto, uma grande empresa em Avis, portanto, que tem um peso determinante na economia local, temos pena de não ter mais, que é a Dardico, portanto, em que se instalou, portanto, numa fase ainda anterior a eu ter estado na Câmara, mas digamos que desde aí, portanto, sofreu várias fases de expansão que necessitaram, portanto, nomeadamente de novos terrenos, e da parte da Câmara Municipal nunca houve qualquer bloqueio, qualquer travão, digamos, essa necessidade de São dois bons exemplos na sua perspectiva, Ricardo? Manel, o predicado de dizer que a Dardico sofreu uma expansão diz tudo em relação àquilo que é a visão para o Conselho. Relativamente ao hotel, efetivamente sim, o Hotel da Cortesia foi um projeto e o município tem-se mantido como parceiro, mas nos últimos 25 anos surgiram outros. Posso dar um exemplo de um projeto que esteve em cima da mesa com reuniões formais com o Executivo em 2018, 2019. Era um projeto com investimento de cerca de 3 milhões de euros para um hotel novo junto à barragem, com a chancela de um dos maiores gabinetes de arquitetura em Portugal. E as barreiras foram imensas. O que é que aconteceu? Em 2021 entramos numa fase, em 2020 aliás, entramos na fase de Covid, houve inflação, houve problemas vários e quando o investidor quis avançar com o investimento, já no final de 2022, o custo dessa obra tinha duplicado e teve que desistir. Isto porque entre 2018 e 2020 foram colocados todos os entraves. Ou porque era 2 anos à espera de resposta da autarquia não foi à espera, ou de licenciamento? Teve várias reuniões com o Executivo e só encontrou entraves. Portanto, não encontrou apoio ou caminhos que pudesse percorrer para fazer esse investimento. Posso dar outro exemplo, porque isto é cíclico em Avis. O que está a querer dizer é que não são casos pontuais? Não são casos pontuais. Se me permitir, eu posso dar mais 2 exemplos. Eu acho que, senão depois não vamos ter tempo para abordar todos os temas. Manuel, com certeza que contra-argumenta e não conhece, se calhar, este exemplo. Eu tenho esta dificuldade de facto, não ter sido eleito na Câmara neste período e, portanto, não conhecer esta informação. Mas a prática que eu conheço foi aquela que referi há pouco. Portanto, é de portas abertas, no sentido de procurar incentivar, acarinhar, portanto, todos os projetos portanto, que se dirigem ao município. O que aconteceu, eu recordo-me, em vários momentos, eram, portanto, intenções, nomeadamente na área do turismo, de criação de unidades de maior ou menor dimensão,
mas que depois barravam, não na parte, digamos, dos obstáculos que a Câmara, portanto, pudesse eventualmente colocar, mas na falta de financiamento, ou nas dificuldades de obtenção de financiamento para a concretização dos mesmos. Mas falta, como estou a dizer, refiro num período em que eu conheci mais de perto, não propriamente neste Já vamos neste falar intervalo. de turismo. Diga. Manel, mas como Presidente da Assembleia Municipal tem que acompanhar os trabalhos do Executivo, não é? Acho que faz parte das obrigações, não é? Que independentemente de tudo, independentemente de ter estado fora, mas como Presidente da Assembleia Municipal, que foi desde 2013 até hoje, que ainda é, não é? É a sua obrigação acompanhar esses trabalhos do Executivo. É a sua obrigação chamar o seu Presidente da Câmara e a Assembleia Municipal e para explicar não só o que corre bem, mas também o que corre mal. E porquê corre mal? Porque se todos estivermos informados, a situação, no mínimo, pelo menos ninguém poderá dizer isto correu mal por esta razão ou porque No caso era teve que furar. público, era de conhecimento público dentro da Câmara, é isso? Esta situação, sim, em concreto era. Eu posso dizer que não conheço, e até acho estranho, por um lado acho estranho a afirmação do Ricardo, revela aqui algum desconhecimento daquilo que são as competências da Assembleia Municipal. Portanto, a Assembleia Municipal tem, acima de tudo, um papel fiscalizador da Câmara Municipal e tem um papel, portanto, de aprovar, digamos, aquilo que são as grandes orientações, nomeadamente por via dos documentos provisionais, documentos de prestação de contas, portanto, da parte da Câmara Municipal. Por outro lado, é estranho, sabendo-se deste assunto, o Ricardo, participando várias vezes como vereador substituto nas reuniões de Câmara, tendo um grupo, portanto, na Assembleia Municipal, que ninguém tenha suscitado esta questão. Suscitou aí esta é que eu acho questão? estranho. Esta questão, quando esta informação me chegou aos ouvidos e veio da parte do investidor, já foi o após. Ou seja, foi quando ele me disse, Ricardo, eu desisti deste investimento por esta razão, por esta e por esta. Portanto, era um assunto que estava fechado, pelo menos naquela fase. Espero que essa opção possa vir a estar aberta novamente. É para isso que estamos cá, a partir de Muito bem. aqui. Deixa-me só dar esta nota muito rápida. A mim está-me a chegar agora aos ouvidos. O Ricardo chegou depois do Covid. A mim está-me a chegar agora aos ouvidos. Portanto, não conheço, não tinha qualquer dado sobre esta situação que foi aqui Acho que vão exposta. ter a oportunidade de esclarecer esses pontos, com certeza, e ambos têm experiência e responsabilidade no poder autárquico, de uma forma ou de outra, portanto, diga por Queria favor, só Gonçalo. meter-me aqui um pouquinho no debate. Esta situação eu tenho uma perspectiva mais de cima, porque ao contrário... O que é que quer dizer com isso? Não é de esconder, eu não habito em Avis, não sou natural de Avis, sou de Porto Alegre, mas o que me chega, numa perspectiva mais de cima, é que esta questão... De observador, é isso que quer dizer? De observador atento, não apenas agora pela questão da candidatura, porque mais uma vez são coisas que se passam no interior e que são comuns a muitos sítios. A mim o que me chega muitas vezes, não se é o projeto A, se é o projeto B, etc., é que, e também não é uma questão de estar com portas abertas ou portas trancadas, é uma questão de muitas vezes fazermos o trabalho de casa para proporcionar a esses investidores uma limpeza de trabalho desnecessário para se de facto implantarem na zona. Mas há aqui uma coisa que nós temos de ver, a questão do despovoamento é problemática até para este tipo de investimentos. Esta situação que foi falada aqui agora do Hotel da Cortesia, por coincidência eu estive aqui neste mesmo local há uns meses atrás durante a campanha legislativa e por acaso estava aqui um dos responsáveis desse empreendimento e uma das coisas que ele de facto me dizia, não era a mim enquanto observador, é que mesmo depois de se instalar os problemas continuam. E o despovoamento... Na relação com a autarquia? E com a própria população, no sentido que, para empregar pessoas, elas têm de existir. E o despovoamento também é muito problemático neste tipo de investimentos. Porque os investimentos vêm com o objetivo de criar empregabilidade. E as pessoas até podem estar dispostas a querer ter trabalho, como é óbvio, porque é uma necessidade. Mas, muitas vezes, e paradigmaticamente tem visto que tem muitas pessoas, poucas, como me referiu há pouco, 3.800. 3.800, sim. Muitas delas, se não diria a maioria, está já em altura de nem sequer estar no mercado ativo de trabalho. Ou seja, mais de 65 anos. Mais de 65, e atrevo-me a dizer que os a população é envelhecida. Acima dos 85 anos, até penso que dentro dessa fase serão muitos. Ou seja, muitas vezes estas questões têm de ser tratadas antes. Até porque E o que propõe para inverter ou para minimizar o impacto? Não há soluções mágicas para esta situação.
A questão da natalidade é um problema. Eu aqui também tenho de dar que as câmaras não podem fazer tudo, o Governo Central tem um papel aqui determinante. Eu próprio tenho feito essa alerta. A questão da natalidade, não se pode tirar serviços do interior e querer que as pessoas continuem aqui. Não se pode tirar serviços do interior e querer que as pessoas que aqui ficam provavelmente tenham a palavra provavelmente não será, mas uma vontade de criar aqui os filhos. Ou seja, isto é um problema demasiado complexo, não tem soluções mágicas. Mas o que pode um poder local fazer? O poder local pode fazer, que é arrumar a casa e propor soluções bem estruturadas ao poder central, que seja quase muito difícil para o poder central negar-se a implementá-las. Mas para atrair jovens para o Conselho, criar condições para que eles continuem no Conselho, é necessário acesso à habitação, uma habitação com rendas acessíveis, é necessário creches, infantários, escolas e trabalho. Como a sua proposta pode-me dar um exemplo de como atrair jovens ou garantir que os jovens do Conselho se mantêm, que não vão para outros concelhos ou para Lisboa, por exemplo? Eu penso que na sua intervenção referiu grande parte das condições que são necessárias para procurarmos minimizar este problema. Porque, como foi referido, portanto, nós não temos os instrumentos, a capacidade, apenas por nós, de dar a volta a esta situação. E, de facto, nós sofremos, acima de tudo, porque esta é uma característica genérica de todo o interior do país, e eu penso que não teremos autarcas incompetentes ou com falta de vontade em toda esta faixa do país. E, portanto, isto traduz-se, acima de tudo, como é uma consequência da falta de investimento, da falta de uma visão diferente que é necessário ter em relação, portanto, ao interior. No caso concreto da Viz, eu posso dizer que nós, por exemplo, com isto relato sempre um bocado a minha experiência, porque, enfim, é aquela que conheço melhor, obviamente. Nós, na altura, portanto, tivemos preocupação com a atribuição de vários loteamentos, muitos deles, portanto, com uma procura e com uma atribuição, sobretudo, a jovens. Procurámos, portanto, criar um conjunto de apoios sociais, nomeadamente de apoios escolares, portanto, das bolsas de estudo, mas não só, também ao nível, portanto, do pré-escolar e do primeiro ciclo, digamos, discriminando positivamente, por exemplo, os jovens que vinham das freguesias em que as respectivas escolas tinham sido encerradas, tinham acesso gratuito às refeições. E transporte também? Transporte gratuito também. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um projeto que ainda hoje é uma referência, embora eu considere que necessita de alguns ajustamentos, mas que foi a criação de ludotecas em praticamente todas as freguesias, enquanto espaços lúdicos de apoio ao desenvolvimento da criança e às famílias, gratuitos, refiro bem. Procurámos também, portanto, enfim, através de um conjunto de equipamentos... Mas o que é que o Manuel pretende fazer agora, se caso seja eleito, o que é que pretende? Pretende dar uma grande atenção às questões da habitação. Acho que é uma questão-chave aqui. Como assim? Que criar novas casas? Novas casas, quantas? Sim, não consigo quantificar de momento, não consigo quantificar. Reabilitar prédios também? Sim, é assim. Quantos? Há um paradigma diferente. Portanto, há algum tempo atrás a lógica era fazer novos loteamentos. Neste momento nós temos um paradigma diferente, que é disponibilizar novamente lotes para autoconstrução, mas muito habitação a custos controlados, como particularmente vocacionados para os mais jovens. Portanto, eu não conheço em pormenor o diagnóstico que está feito, portanto, pelos serviços do município. Será certamente necessário atualizá-lo. Como Presidente da Assembleia Municipal não tem acesso a essa informação? Não pedi. Não pediu. Se a pedir vai ter acesso. Claro. Aliás, qualquer membro da Assembleia Municipal creio que terá. Qualquer vereador, sim. Sim, vereador ou membro da Assembleia Municipal. Sim. Não estou em crer, portanto, que a Câmara o negue. Está surpreendido, Ricardo? Não. Desculpa, não? Não estou surpreendido, mas em termos concretos, continua a não existir uma proposta. Mas eu tenho o problema da habitação. Se há 10 ou 15 anos, efetivamente, a construção era a alavanca para os jovens casais, mas neste momento o mercado da habitação está bastante complicado. Não é? Construir uma casa neste momento custa o dobro daquilo que custava em 2010 ou 2012. É uma realidade. Portanto, acha que a solução não passa pela venda a preço acessível de determinados lotes? Os jovens depois não têm dinheiro para a construção. Passa e essa política existe de venda de lotes. Tem que haver um equilíbrio? Com o arrendamento, sim. Exatamente, mas a questão é exatamente essa. Neste momento, os municípios têm poderes delegados a nível da habitação para intervir diretamente no mercado. Há fundos europeus
não tenho presente quais são as percentagens de nível de investimento, para arrendamento. Isto é um cenário, o que se está a passar hoje em Portugal é que foi aquilo que se passou nos países nórdicos há 50 anos atrás. Está a ocorrer um crescimento brutal a nível da promoção imobiliária, portanto, os valores estão estratosféricos, muito por via da entrada de muitos imigrantes, e o mercado está a absorver muito imobiliário de luxo, e isto também se reflete, depois na escala, vai se refletir também no interior. E o que é verdade é que... Para Avis, focando em Avis. Para Avis, temos que criar um programa muito agressivo nessa matéria. Primeiro, o município tem que se dispor, através destes fundos europeus, a criar um conjunto, um número, o meu objetivo até 2029 são 40 habitações. Com rendas acessíveis? Com rendas acessíveis, de acordo com o decreto-lei que está previsto. É um investimento do município, pode custar eventualmente 2, 3, 4 milhões de euros, é um facto, mas também acaba por ser uma fonte de rendimento para o município direta. Porque vai ter o rendimento e vai responder às necessidades. Porque o que acontece neste momento, e eu tive um caso muito próprio esta semana, de uma pessoa que vive no concelho e que anda à procura de casa há mais de um ano. E não encontra? E não encontra. Não encontra ou não tem verba, orçamento familiar para pagar a renda? Tem orçamento, fiz questão de fazer essas perguntas mais direcionadas. Tem orçamento, não existe no mercado. Portanto, o município tem que intervir diretamente nessa matéria e depois criar uma estratégia de captação e de retenção das jovens famílias. Por isso é que nós temos o chamado Programa Casa Jovem Rural, que é criar condições aos jovens casais para reabilitar imóveis devolutos, porque também existe esse problema no município, na zona histórica, oferecendo rendas acessíveis e apoio fiscal. E depois teremos que ir captar. Temos que reter e vamos ter que captar. E vamos criar um outro programa para captar jovens famílias, que vai ser chamado 1000 razões para viver em Avis. Um incentivo financeiro. Como assim? Um incentivo financeiro para que as pessoas venham morar para Avis, adquiram casa ou aluguem e estimular, criando condições. A questão das ludotecas, neste momento, está centralizada. Há freguesias que não têm ludotecas e, infelizmente, são as freguesias que estão mais distantes da sede do concelho. Deixe-me ouvir agora o Gonçalo. Parece-lhe irrealista estas propostas? Não. Eu, na situação em que a Avis se encontra neste momento, ideias é sempre bom. Se são irrealistas ou não, isso depois só o tempo dirá se elas são execuíveis. Eu diria apenas isto. Na questão da habitação, e eu vejo isso em Avis, como tenho visto em outras zonas históricas, eu próprio, na zona histórica de Porto Alegre, não vale a pena agora aqui dizer, mas a minha ideia transpõe-se para Avis. Nós não podemos ver isto como uma situação compartimentada. Se nós queremos falar de turismo em Avis, nós temos de percepcionar que a zona histórica tem de ser reabilitada. Quando nós falamos em construção nova, nós temos de reabilitar o centro histórico. Se o centro histórico for reabilitado, provavelmente haverá casas acessíveis para os jovens. A Câmara poderá ter, não vou agora também entrar em pormenores técnicos sobre as competências da Câmara, mas poderá ter, e tem com certeza, atribuições e nós sabemos que nas zonas históricas, para remodelar casas, as regras são mais apertadas, mas pode haver uma agilização dentro de regras, uma ajuda contínua às pessoas que queiram reabilitar as casas, porque se nós vamos construir casas novas, com rendas acessíveis para jovens, e vamos deixar a zona histórica continuar a degradar-se, não é só em Avis, é em vários sítios do país, nós até podemos arranjar a habitação, mas depois o turismo ficará onde? Com casas degradadas no interior das vilas? Claro. Ou seja, nós temos de integrar estas coisas todas em conjunto. Se estiverem de acordo, proponho falarmos agora de saúde, fazermos um diagnóstico da saúde do concelho. Há cerca de um ano, dezenas de residentes do concelho protestaram à porta do Hospital de Porto Alegre, pedindo mais médicos e mais consultas. A minha pergunta é, um ano depois, o que é que foi feito? E o que propõem fazer para os próximos 4 anos? Sabendo nós, e sendo claro para todos, que a questão de criar, ter mais médicos não é uma decisão do poder, não está nas mãos do poder local, mas sim do governo central. Mas o que pode o poder local fazer? O que posso dizer é assim,
essa é uma área muito sensível, de facto, até num concelho com as características, portanto, que a Viz tem, e não só demográficas, mas também, portanto, digamos, nós estamos a falar de um concelho, a própria estrutura do concelho condiciona, limita, portanto, enfim, por vezes um conjunto de outras intervenções. Nós estamos a falar de um concelho com 8 freguesias, vários locais, com mais de 600 km². Pronto. Isto é um dado que não pode estar afastado, portanto, da nossa análise, mas, nomeadamente, ao nível da saúde, esta é uma questão, portanto, que nos tem preocupado e que aí conheço melhor, portanto, em que a Câmara, portanto, tem, aliás, creio que os órgãos autárquicos do Conselho, não só a Câmara, as juntas de freguesia também, nomeadamente, têm mostrado, portanto, uma total disponibilidade em colaborar tanto com as autoridades, portanto, competentes. Manuel, o que é que a sua candidatura pretende fazer nesta área da saúde que o Partido Comunista não o tenha feito nos últimos 50 anos? Não, ia lhe dizer, portanto, o que o Partido Comunista tem feito, ainda agora, portanto, recentemente, portanto, foi inaugurada a extensão de saúde, portanto, Temo na Vila, portanto, uma obra que, não sendo da competência da Câmara Municipal, foi a Câmara Municipal que fez em colaboração conjunta. Estará para breve a reabertura da extensão de saúde de Alcorgo, também, portanto, no mesmo sentido. Está a responder às reivindicações da população. Exatamente. Portanto, está lançado um concurso para obras no Centro de Saúde da Viz, cujos projetos de arquitetura foram, em grande medida, feitos graciosamente pela Câmara Municipal. Portanto, a Câmara continua a este nível, portanto, bastante empenhada em ajudar a resolver o problema. A Câmara tem também, portanto, nomeadamente ao nível do alojamento, facilita até algumas facilidades a conceder, portanto, ao pessoal médico, mas, de facto, portanto, em termos de instrumentos para resolver aquilo que é o essencial. Acha portanto, que já está a ser feito aquilo não há que é muito possível. mais, não é? Portanto, nós neste momento temos a telemedicina, foi ainda assim também uma coisa que se conseguiu levar a algumas tensões que estavam encerradas, não é a solução ideal, e temos feito portanto, eco, digamos, desta preocupação, mas digamos que, entre aspas, é melhor que nada. Não é? Gonçalo, está a ser feito tudo o que é possível fazer neste momento, na sua perspectiva? Eu acredito que, na ótica de quem está à frente dos destinos da Câmara, acredito que estará a fazer o máximo possível. Na minha perspectiva, a questão dos médicos é das mais complicadas que acontecem. E eu não me canso de dizer isto, não é só em Avis, é por todo o interior, é um problema. Esse protesto que se referiu, eu tenho conhecimento que ele existiu, sei que existe por parte da população, inclusive, pressões, quer ao nível de petições, etc., para a vinda de médicos. A questão dos médicos não se coloca apenas na construção de infraestruturas, porque as pessoas não querem infraestruturas, as pessoas querem os médicos. Sim. Essa é que é a questão. Não podemos retirar da equação que sem infraestruturas, os médicos, boas infraestruturas, os médicos poderão também não querer... Médicos e técnicos de saúde, não é? A questão aqui que se põe, e que eu muitas vezes já tenho abordado, é esta questão. Pode ser feita muitas atribuições, benefícios, tudo o que nós entendemos, mas no fim temos sempre um problema, que é os médicos quererem vir. Eu sei que há organismos que, mesmo abrindo concursos, ficam vazios. Os médicos não querem vir para o interior. E uma parceria com o Hospital de Porto Alegre, isso faz parte das vossas propostas? É algo que poderia fazer sentido? A questão aqui... Nós precisamos de um hospital mais fortalecido também, não é? O próprio hospital está debilitado. O Hospital de Porto Alegre. Sim. Eu diria assim, se nós queremos captar médicos, seja para a Avis, seja para o interior, provavelmente nós não podemos ficar apenas nesse tema, ou nesse termo lato, a tentar atrair médicos. Nós provavelmente teremos de tentar atrair um determinado tipo de médicos. Perguntar-me agora, mas que tipo de médicos? Que estejam ou numa fase da carreira que prefiram uma zona mais calma. Perto de uma reforma, é isso que quer dizer? Perto de uma reforma. Ou serão médicos mais novos em início de carreira. Essa situação tem de ser estudada. Porque, no fim, os médicos têm de querer vir para o interior. Nós podemos lhe dar casa, nós podemos lhe dar... Eu tenho propostas para os tentar atrair. Que não há soluções mágicas. Dê-me um exemplo. Apoio à habitação, benefícios fiscais locais, mas o Estado teria de também fazê-lo. O Estado tem um papel também determinante nisto, mas nós sabemos que enquanto existir, e bem, o setor privado, se tentarmos obrigar médicos a vir para um determinado local, provavelmente eles, sentindo-se pressionados, mais facilmente irão para o privado. Ou seja, oferecer coisas aos médicos é essencial, mas se calhar temos de oferecer coisas aos médicos um bocadinho fora da caixa. Nós temos de tentar percepcionar que tipo de médicos... E esse diagnóstico que acha que deve ser feito deve e depois ser fazer feito, propostas? Deve ser feito, porque se nós tivermos boas condições de habitação, não é só ter habitação, se tivermos boas zonas de lazer, se calhar há algum tipo de médicos, num determinado tipo,
Não é solução, mas de alguma maneira vai ter de começar a colmatar a falta de médicos. Gonçalo, qual é o seu diagnóstico do estado da saúde Ricardo. do Conselho de Avis? É assim, pegando aqui um pouquinho nas declarações aqui dos colegas de debate. Desculpa, troquei o seu nome, é Ricardo, peço imensa Não desculpa. faz mal. A estratégia e aquilo tem sido a história da Avis e a estratégia do Partido Comunista tem sido começar a casa pelo telhado. Primeiro criaram infraestruturas e agora vamos procurar os médicos. O caso do Centro de Saúde na Vila da Extensão foi um investimento que, obviamente, vai ter reflexo, ok? Mas temos o caso do Centro Geriátrico, no Alcorgo, temos já o projeto para um novo centro na Figueira e Barros, que estão fechados, não é? Estão fechados há 2 anos. Portanto, eu espero que a extensão de na Vila... Literalmente fechado? Fechados, porta fechada, a obra está concluída desde 2023 no Centro Geriátrico do Alcorgo e está fechada há 2 anos. Porquê? Porque se começam os projetos pelo telhado. Primeiro, temos que criar as bases. Depois, criamos as infraestruturas. É assim. E o que no caso em fazer concreto, caso seja eleito? Como é que vai abrir essas portas? vai ser, no caso em concreto do Centro Geriátrico, vamos ter que primeiro avaliar e analisar o que é que foi feito e o que é que falta fazer. E aqui, a percepção que tenho é que não há uma resposta positiva da parte da Segurança Social por questões de financiamento ou por questões de enquadramento. É essa a percepção que tenho. Não tenho a certeza, só quando lá estiver é que conseguimos perceber o que é que podemos fazer para rematar esse assunto e dar essa solução. Mais um exemplo de uma iniciativa para a área da saúde. Pode partilhar, por favor? Mais um exemplo, sim. É assim, efetivamente, a questão dos médicos, podem ser incrementados mais incentivos e esses incentivos e esse programa geral tem que ser feito também com os IPSS, porque também tem necessidade de ter os médicos e tem que se criar uma proposta de valor. Não faz sentido é que neste momento a oferta de habitação que é feita aos médicos que eventualmente queiram prestar serviço em Avis seja uma habitação construída nos anos 80 com 50 metros quadrados. Não é? Não faz sentido. A oferta é fraca. O que o município disponibiliza aos médicos é uma habitação com 50 metros quadrados. Um médico com 30 e tal anos que tenha a esposa, que tenha 2 filhos, não vive em 50 metros quadrados. Aliás, neste momento, nem outras classes profissionais. Não é? Portanto, temos que fazer um investimento sério nessa matéria. Muito sério e grande, porque eles fazem cá falta. Depois deles cá estarem, a infraestrutura da extensão, a reabilitação do Centro de Saúde em Avis, fará todo o sentido, e ainda temos a delegação de competências na área da saúde, que uma parte virá para os municípios, suponho que estou a contar em 2027, e é preciso perceber que competências é que vão ficar na área da saúde para o município. Se será só o corpo administrativo ao mesmo nível como foi com a educação ou não. E aí, depois vamos ter que investir também seriamente, porque temos uma população envelhecida e se calhar temos que ponderar uma equipa de apoio domiciliário diferenciado, não é? Para articular com os IPSS, para fazer um acompanhamento mais próximo dos idosos. Não é? Terá que ser assim. Se eventualmente conseguirmos ir um pouquinho mais longe, eu tenho um sonho de tentar construir uma unidade de cuidados continuados em Avis. Porque é uma lacuna que existe. Não só em Avis, vai servir não só aos habitantes de Avis, mas é uma lacuna que existe a nível distrital. Sim. Portanto, vamos trazer emprego, vamos trazer apoio na saúde, mais meios de saúde à porta de casa e vamos trazer economia. Vamos olhar agora para a acessibilidade. Só uma coisa. Diga. Eu não sei Rápido, se por propositadamente se o Ricardo misturou aqui um bocado de equipamentos na área da saúde com outros equipamentos da área social. São realidades diferentes. Quando falo dos centros geriátricos, não estamos propriamente a falar de unidades de saúde. Depois, há aqui outra questão... Na perspectiva dos cuidados à terceira idade. Há outra questão, mas é diferente, não é a mesma coisa. Há uma outra questão, que é pela forma como ele colocou, portanto, que talvez por desconhecimento, que quando fala, portanto, que o município começa a intervenção pelo telhado, é porque, de facto, estas intervenções têm sido feitas nestes equipamentos. No fundo, foi um esforço que o município fez, procurando assumir competências que não eram suas para resolver o problema. O problema dos médicos, de facto, não há a possibilidade do município substituir ou que seja delegado... Para que fazer novas instalações para estarem fechadas 2 anos? Não mas eu não estou a falar... Essa que está a referir não é uma unidade de saúde, é uma unidade de ação social, de apoio social. Portanto, estou a falar em termos de unidade de saúde. Portanto, ela, de facto, esta que foi feita, vai abrir, vai servir a população.
Neste momento, creio que não irá servir nos termos em que nós achamos que eram minimamente necessários, mas temos esperança, enfim, como foi aqui referido e como eu também acho, que esta política, portanto, em relação ao pessoal, portanto, nomeadamente aos médicos, que se altere por forma a que as lacunas, que não é o interior só que enfrenta, não é? Portanto, é o país todo que enfrenta. Nós todos os dias, todos os fins de semana, somos bombardeados com um conjunto de serviços que estão encerrados, não é? E, portanto, não é também, digamos, não será por a falta de condições de uma casa com mais metros quadrados que nenhum médico se deixará de instalar em Envis. Portanto, nós responderemos afirmativamente a essa Vamos avançar para... Assim venham os médicos. Eu gostaria de avançar para outro tema. Uma coisinha muito rápida que tem a ver com saúde, porque senão depois passa. Por exemplo, nós sabemos que com a tecnologia, hoje em dia, não sendo uma solução nem definitiva e apenas provisória, ou que iria colmatar de alguma maneira a telemedicina. A telemedicina, sim. Mas, por exemplo, quando falamos em situações que têm de ser planeadas e integradas, as infraestruturas são importantes para essa telemedicina ser efetuada, mas as telecomunicações também são. E, por exemplo, em aviso, uma coisa que eu agora tenho reparado mais, é que a questão das ligações à internet, mesmo em zonas que pretendem que sejam turísticas, tem debilidades. Se nós queríamos usar a telemedicina como um complemento, temos de investir na parte das telecomunicações. Será uma das suas prioridades? Evidentemente. Estradas, como eu costumo dizer, nós precisamos de estradas de Alcatrão e estradas digitais. Vamos falar então de estradas, da questão das acessibilidades. Vocês têm lá ao longe a A23 para norte, a A6 também lá ao longe para sul. No meio tem um pouco do IC13. Eu diria que não está fácil chegar até Avis. O que é que propõe na questão das acessibilidades? Estão dependentes das estradas nacionais, que com certeza o estado delas não será muitas vezes o melhor, não é? Sim, de facto, é assim, quando nós falávamos há pouco das questões do desenvolvimento, da captação de novos moradores, enfim, tudo isso, este não é um fator menor também, não é? Portanto, a par da diminuição, portanto, do desinvestimento ao nível dos serviços públicos, este é um fator grande que nós temos. Portanto, o que é que nós, em termos de grandes investimentos, que não cabem, não são da esfera do domínio municipal, nós considerávamos, portanto, que era importante concluir, portanto, o IC13 em todo o seu percurso. Portanto, nós temos um bocadinho, temos o mini IC13, como eu referi há pouco, e, por outro lado, portanto, nós consideramos também, portanto, que seria fundamental criar uma ligação, portanto, entre Estremoz e Abrantes, no fundo, portanto, naquela parte sul, portanto, sudoeste do distrito, em perfil de IC13, que servisse os concelhos de Sozela, Vis, vou procurar pressão no sentido da concretização destas obras. E como é que vai tratar da ligação entre as diferentes freguesias do concelho? Nós temos, portanto, um dos projetos que nós temos, portanto, é a criação de uma carreira, portanto, de um programa municipal que faça a ligação. Isso já existe? Não. Faça a ligação promovido pelo município, não é? Portanto, há a carreira, digas, a rede de transporte normal, mas, portanto, que é fortemente, é muito débil, portanto, é insuficiente. Nós iremos, portanto, criar numa primeira fase a ligação das freguesias à sede de concelho, enquanto, portanto, experiência piloto, portanto, ver como resulta, e numa segunda fase iremos procurar, portanto, se resultar bem, portanto, promover uma ligação, mesmo que não seja com a mesma frequência, entre as várias freguesias do concelho entre si. As suas ideias e propostas para a minhas acessibilidade propostas, do concelho? essencialmente, do que eu tenho analisado até agora, em termos económicos, há várias estradas que terão de ser intervencionadas para abrir, como disse ainda há pouco o Ricardo, o concelho, não diria ao mundo, mas até mesmo ao país, primeiro. Uma das que eu penso que terá de ser intervencionada na questão da abertura ao exterior é a Estrada Nacional 244, que faz uma ligação a Ponte Soura, a Abrantes. Qual é o estado dessa estrada? Penso que já terá sido intervencionada, mas para um projeto estruturante que cause de facto impacto, ter atenção a uma coisa que é, no interior, na minha opinião, os concelhos vizinhos terão de trabalhar em conjunto para achar projetos, para ganhar dimensão e projeção para que possam ser abordados pela parte governamental como algo que se tenha de ter atenção. Porque muitas vezes nós não podemos apenas olhar para as nossas capelinhas e dizer esta estrada faz-me falta e não percepcionar que pode haver uma estrada ao lado que me faz falta a mim e faz falta ao concelho vizinho. E 2 são melhores que 1 e se foram 3 ainda é melhor. Pronto. Nós, em Avis, teremos de ter a noção se queremos ligar à A6, se queremos ligar à A23. Se queremos abrir o concelho apenas mais interiormente ao país
ou até ter uma projeção de ligação mais posterior. Eu presumo que a estrada... E o que é que defende? Já ainda não tem ainda uma ideia fechada quanto a isso? Eu defendo que neste momento a intervenção mais prioritária será a Estrada Nacional 244 por essa ligação a Ponte Soura e a Abrantes. O IC13 é uma velha batalha. Essa é daquelas que vai ao encontro daquilo que eu estou a dizer. É uma batalha de vários municípios e que deve ser em conjunto, porque sim, porque ela quase iria cruzar, ela neste momento termina ali perto de Altera e até seguir-se um pouco em frente, porque depois passa por a partir de Seda para entrar em Benavila e coisa, chegar-se pelo IC13, mas essa estrada internamente, nós temos que ter também noção que há estradas internas de circulação das pessoas que têm de ser melhoradas, mas o que a Viz precisa... E a ligação entre as freguesias? A ligação entre as freguesias é uma situação... Parece-lhe bem esta proposta sim, da CDU? As estradas que estão de ligação interiormente, normalmente no interior, elas todas precisam de melhoramentos. E nem sequer é por uma questão de utilização, porque senão tínhamos população que chegasse. É mesmo uma questão de degradação grande ao longo dos anos. Não tem havido intervenção Não tem havido intervenção. As câmaras têm um papel fundamental nessa detecção, mas quer dizer, é com remendos. Muitas vezes estas estradas, ao fim destes anos todos, precisam de intervenções de fundo e não apenas de remendos. Chove mais um bocadinho, lá vai o Chove remendo. mais um bocadinho, o tempo também já não é o que era. Claro. Não é? Não podemos ter soluções de há vários anos atrás, até mesmo nessa questão, quando o clima era de uma maneira e agora continuar com as mesmas, quando o clima até é diferente. Ricardo. Acessibilidades. Achei piada ao projeto piloto aí dos transportes apresentado pelo candidato Manuel, mas convém que os caminhos municipais estejam capazes, não é? Dou dois exemplos, que é a Estrada da Ordem e a Estrada que liga de Navila à Seda, que estiveram 20 anos à espera de algum alcatrão, não é? Parece que este ano, em 2025, apareceu o alcatrão, deve ter nascido, do fundo, e de repente essas duas estradas foram reabilitadas, não é? Portanto, mas tiveram à espera 20 anos. Portanto, ainda bem que esse projeto piloto vai poder, as carrinhas pelo menos, ou os carros... Ou Sinto alguma ironia no Exatamente, seu exatamente. Vamos ser Em relação à ligação da A6 com a A23, o município de Avis já assinou um memorando com o município de Sozelos, Tremoz e Fronteira, se não falha a memória. Ponte Soura. Pronto, já assinou um memorando, mas é preciso mais, não é só um memorando a dizer que estamos todos de acordo. Temos que ir bater à porta das Estradas de Portugal, temos que ir bater à porta do Ministro da Coesão Territorial e chatear e dizer precisamos deste acesso para a nossa indústria, para o desenvolvimento dos nossos concelhos. Precisamos deste acesso. Não é ficar à espera e depois daqui por 10 anos vir dizer que o Governo Central não quer saber do interior. Não, temos que ser chatos. Por isso é que o Grupo de Cidadãos por Avis tem uma vantagem em relação a todos os outros. Nós batemos à porta de que seja de qual for o governo. Não há problema nenhum. Vamos lá bater à porta. Vamos chatear. É para isso que cá estamos. Mas primeiro temos que fazer o nosso trabalho de casa. Os caminhos municipais, após 20 anos, melhoraram, mas ainda há muito trabalho a fazer. Ok? É muito importante. E temos as acessibilidades. Não é? Estamos a falar de um concelho que tem 600 km². Ou seja, não é fácil fazer essa ligação. A CIMA tem competências nessa matéria, mas temos de dar essa resposta. Mas primeiro a base. Rapidamente, por favor. Rapidamente, primeiro, portanto, o Gonçalo agora, o Ricardo procurou aqui não sou só eu que estou a trocar ou não. uma suposta vantagem, portanto, do Grupo de Cidadãos no contacto com o Poder Central. Não é verdade? Eu há bocado não me quis pronunciar quando o Ricardo caracterizou o movimento, mas poderia também ter dito alguma coisa. Mas o que é que gostaria de acrescentar? Não, é que não é tão independente quanto isso. Quer dizer, a gênese do movimento não são propriamente cidadãos independentes. Portanto, é um conjunto de pessoas, portanto, descontentes com determinadas forças políticas que tiveram na sua gênese, nomeadamente com o Partido Socialista, nomeadamente, não é? Também com uma parte do PSD, e também tive na sua gênese, digamos, origens, questões de natureza económica. Em relação às estradas, o Ricardo... Não foi claro. Tenho que confessar, Manel, não foi claro. O movimento não surgiu de uma forma espontânea, quer dizer, houve razões que tiveram na sua base, nomeadamente em 2021, fruto, portanto, digamos, de um conjunto de expectativas, de situações, portanto, de algumas ambições pessoais que não tiveram correspondência nos partidos, dos quais, portanto, uma parte significativa, portanto, pelo menos dos rostos mais visíveis do movimento,
nesses partidos dando de origem. E pronto, Do PS e do PSD, é isso que está a dizer? Sim, sobretudo do PS, não é? Mas pronto, também há alguns... Pronto, E a Conselhia não aprovou esses nomes, o que está a dizer, e deram origem então a isto. criou-se E depois, movimento. conjugando isto com alguns interesses económicos, nomeadamente Quais na área interesses agrícola, nomeadamente. Mas como assim? Está a falar de empresários agrícolas? Sim, questões nomeadamente em torno do olival intensivo, por exemplo. Não é? Pronto, deram origem a este movimento. Não, agora desculpe, mas vou dar a oportunidade ao Ricardo. Não, mas só mesmo muito rápido. O Ricardo fez ali outra confusão, eu acredito que é por desconhecimento, portanto é natural portanto, que ele não tenha esse conhecimento, referiu duas estradas. Uma, de facto, é competência municipal, a Estrada da Ordem, a outra que referiu na Vila Praceta não é uma estrada municipal. E, portanto, o município não é um município... Posso ter identificado mal. Não é, okay? mas pronto, não é uma estrada municipal, é uma estrada regional, que o município não tem capacidade de intervir na mesma e em que a intervenção que houve não foi feita pelo município. Não, aí eu efetivamente identifiquei mal, era para Valceda. Portanto, é a estrada municipal que segue por trás. Toda a gente sabe qual é, não há Ricardo, qualquer problema. parece que temos que, aqui quase no fim da nossa conversa, temos que voltar ao início da nossa conversa. Então, o seu movimento, ou o movimento que representa, é um grupo de socialistas que estavam descontentes com o Partido Socialista e resolveram criar este movimento? Aliás, o bom exemplo disso é que em 2021 fomos catalogados pela nossa oposição como sendo o movimento apoiado pelo Chega e nunca fomos. Pelo Chega? Sim. Portanto, já nos colocaram vários rótulos, nenhum deles está certo. Nenhum deles está certo. É assim a realidade, podemos deixá-los falar, estamos tranquilos. É um movimento que está sujeito a pressões de poder económico local? O Grupo de Cidadãos por Avis é feito de pessoas resolvidas na vida. Portanto, não tenho qualquer problemas políticos em relação a isso. E as decisões que são tomadas são para bem do Conselho e para bem das pessoas. Mais nada. Tudo o resto é fantasia. Gonçalo, quer também fazer um comentário, é isso? Queria aqui fazer um duplo comentário, uma coisa que o Ricardo diz, com que eu estou de acordo, não com a terminologia que ele utilizou, mas de facto é preciso chatear o Poder Central. Eu não considero que seja necessário chatear. O Poder Central é chateado por muita gente, todos a pedir as suas coisas. Nós, quando vamos ao Poder Central, temos de apresentar projetos que sejam credíveis e que o Governo ou o Poder Central, nas suas diversas organizações, que é complexo, vejam que é quase impossível negarem-se a executar aqueles planos. Se estiverem bem estruturados. Penso que ninguém não quer aprovar coisas que sejam úteis para a população. Em relação ao chatear, eu estou bastante à vontade com isso, porque eu ainda há 3, 4 meses fiz e percorri o distrito com o então Ministro da Coesão, o Dr. Castro Almeida, em que fiz questão, não que ele me mostrasse o meu próprio distrito, no qual também fomos à Avis, mas explicar-lhe quais são os problemas que de facto nós temos aqui. Eu penso que ele seja uma pessoa com a noção exata dos problemas que nós temos neste momento no nosso distrito e nos vários concelhos. Eu até acredito que não seria preciso, por isso eu digo, não é o chatear, mas é puxar aquilo que ele sabe que é necessário para nós conseguirmos estruturadamente resolver certos problemas. Em relação ao que foi aqui dito, em relação ao movimento independente, de ser uma dissensão de pessoas, eu nisso estou à vontade, porque o PSD deverá ter, pelo menos pelo número que muitas vezes se vê em termos de votação em PSD, que tenha contribuído com poucos. E a maior parte deles estão, neste momento, dentro da minha candidatura. Por isso, ter atenção é sempre bom para a democracia aparecerem movimentos independentes, pessoas interessadas em resolver os seus problemas locais, mas também quero aqui fazer uma achega, que no início da nossa conversa perguntou se não eram apoiados por nenhuma força política. Eu penso que não sejam, e acho que nem o devem querer ser, porque se de facto são independentes, não deverão crescer. Normalmente nós confundimos é que os independentes, e acredito que seja aqui o caso do Ricardo, o meu colega ali, o candidato da CDU diz bem, ou são de facto independentes, que eu acredito que sejam, ou derivam de facto de outros partidos, ou até são pessoas que não querem ter nada a ver com os partidos. Logo daí eu dizer que nem devem querer ser apoiados por partidos. Os estudos também dizem que numas eleições autárquicas, os analistas também dizem que numas eleições autárquicas as pessoas escolhem pessoas e votam em pessoas às vezes muito mais acima do que partidos. Portanto, a decisão será de todos os habitantes do Concelho de Avis. Para terminar, a mesma pergunta para os três, e começo por si, Manuel. Qual será a primeira iniciativa que vai pôr em prática caso seja eleito, uma vez mais, não nos podemos esquecer, que cumpriu o mandato de 2000 a 2013, mas caso seja eleito Presidente da Câmara de Avis?
Eu acho que as regras da boa gestão obrigam a que uma primeira etapa, digamos assim, seja cumprida internamente. Por um lado, procurar, portanto, enfim, fazer Arrumar a casa. fazer a transição, não diria armar a casa, mas fazer a transição de poder, tomar conhecimento dos projetos em curso ou que terão, portanto, em preparação, em fase avançada de elaboração, procurar, portanto, contactar com os trabalhadores do município, ouvindo-os, transmitindo aquilo que, portanto, que é o nosso projeto para os 4 anos e procurando ganhá-los, motivá-los para o seu papel insubstituível, portanto, na concretização deste projeto e depois, portanto, digamos, numa segunda linha, portanto, o reforço das parcerias conjuntas de freguesia, que é um papel que nós achamos, portanto, muito relevante e que deverá ser valorizado, e com, portanto, as associações, coletividades e agentes locais. Gonçalo, qual será, para si, caso seja eleito Presidente da Câmara, qual será a primeira iniciativa que vai querer pôr em prática? Que seja visível para a população. A primeira iniciativa, de facto, porque também penso que seja isso que neste momento, estamos a falar neste momento, é mais visível, que é o que as pessoas querem, é a questão da saúde. Pronto. Mas eu também quero dizer às pessoas que, mais do que uma proposta em concreto, eu estou aqui para oferecer uma alternativa, uma visão diferente do que tem sido os últimos 50 anos. As pessoas vão ter de decidir se acham que durante estes 50 anos de facto está tudo bem. Se estiver tudo bem em democracia, terão a oportunidade de continuar como estão. É normal que com os problemas que têm tido neste momento, eles tenham só tendência a agravar-se, se não forem estancados, e com uma visão diferente e uma alternativa diferente, resolver os problemas que são comuns a todos, mas de forma diferente, com o que a Viz de facto necessita, mas concretamente eu acho que a questão da saúde, por ser aquilo que as pessoas mais estão a reivindicar neste momento, terá de ser atuado. Ricardo, Bom, a sua primeira iniciativa caso seja eleito. Como tem sido a minha premissa ao longo deste debate, começamos pela base. E a partir do dia 12 de outubro, se formos nós a vencer, o primeiro grave problema que vai ser resolvido é internamente e não é visível posterior. Gestão da própria Câmara, é isso? A gestão da própria Câmara, estamos a falar de um problema gravíssimo a nível de recursos humanos que existe no município, que está relacionado com a valorização das carreiras e com a implementação do CIADAP. É um problema gravíssimo, os trabalhadores não veem o seu problema resolvido, não veem as suas avaliações feitas e sem funcionários que conseguem olhar para as suas carreiras e perceber que têm uma evolução, não estão motivados. Portanto, a primeira tarefa vai ser interna. Resolver com muita urgência o problema do CIADAP. E a segunda, para terminar? E a segunda, abrir as portas. Abrir as portas aos municípios, aos investidores, com toda a transparência, que é aquilo que tem faltado nestes 50 anos. E assim, muito obrigada aos três. Assim termina o debate sobre o Conselho de Avis. Nós voltamos-nos a ver muito brevemente no seu Conselho. Até lá, fique bem.